Eu queria passar por um outro assunto que também foi contemplado aqui na nossa edição, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes envolvendo moradores de rua de grandes cidades. E aí, não sei até se a gente tem aqui um recorte que eu fiz do editorial do Estadão, muito bom o editorial do Estadão que pegamos hoje cedo, está aí. Paternalismo inconstitucional, né? A pretexto de proteger direitos, o ministro Alexandre de Moraes atropela competências constitucionais e defende de cima para baixo políticas públicas sobre pessoas em situação de rua. Um bom editorial do jornal Estado de São Paulo. Como a gente brinca bastante, mas também fala sério, esse é um tema muito agudo, em que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se envolve em questões completamente fora da sua competência. Todo mundo se lembra da pandemia, quando o Supremo decidiu causar uma verdadeira bagunça no Brasil em relação às competências de governo federal, estados e municípios. Basta lembrar de pessoas sendo arrastadas em praças, na rua, sendo presas, detidas, retiradas de praias. Isso acontecia por conta das prefeituras, né? Basta você também lembrar alguns governantes que tentaram surfar essa onda do fique em casa e foram eles que ficaram em casa também. Mas, veja só, no âmbito dessa história envolvendo a cidade de São Paulo, eu queria citar só mais um detalhe. Um dos candidatos que estará nas urnas no ano que vem, aqui na maior cidade, no maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo é um estado por si só, pelo tamanho, densidade, PIB e eleitorado, é Guilherme Boulos. Guilherme Boulos que tenta invadir. Esse programa, inclusive, a gente mostrou, ele tentou invadir, não consegue, mas tenta invadir propriedades, né? Usa esse tipo de bandeira como causa. Estaria já, Cris, o STF e a figura, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, pensando em 2024? Eles só pensam em eleições, né? Uma coisa impressionante. Não duvido não, viu, Silvio? Mas o que eu lembrei quando eu li essa notícia foi que o Alexandre de Moraes, meses atrás, acho que foi mais ou menos na época da campanha eleitoral, logo depois da eleição, ele mandou um prefeito ser afastado do cargo. Lembram disso? Eu acho que o prefeito tinha qualquer envolvimento com pessoas da cidade dele que foram a Brasília para manifestação, qualquer coisa assim, e ele determinou que o prefeito se afastasse do cargo. Uma coisa completamente impensável. A gente sempre fala, né, da questão das instâncias, que o STF, além de ser o guardião, ou deveria ser, né, o guardião da Constituição, seria o tribunal para julgar processos envolvendo pessoas com foro privilegiado. Ok, prefeito tem foro privilegiado também, por lei, mas a questão é, aquele prefeito não respondia a nenhum inquérito, ele não era investigado em nenhum crime. Aí jogou, provavelmente, naquele balaio das loucas, lá o balaio do inquérito do fim do mundo, como disse o Marco Aurélio Mello, que não acaba nunca. Um inquérito que está aberto há 4 anos, outra aberração brasileira, e o prefeito foi afastado. Agora ele quer ser o governante das cidades, porque essa questão da população de rua é incumbência do município, do governo municipal resolver. E aí ele dá um prazo ali de 120 dias para o governo federal, que não tem nada a ver com isso, apresentar um diagnóstico da população de rua e projetos, enfim. É uma coisa assim, é uma aberração jurídica tamanha que eu continuo de queixo caído, que no meio jurídico, mas a gente sabe que é pelo medo, né, que se espalhou pelo país inteiro e também no judiciário, mas que as pessoas continuem caladas. Juízes de primeira instância, dos tribunais de segunda instância, dos próprios tribunais superiores, dos outros tribunais, mas a gente sabe que eles são todos juntos e misturados ali, né? Ninguém larga a mão de ninguém, todos nomeados, né? Os tribunais aparelhados pelos mesmos partidos do mesmo governo que por acaso está de volta aí à cena do crime. Então é tudo muito complicado no Brasil. O STF já legislou. Vamos lembrar do caso principal que foi 4 anos atrás, quando comparou homofobia a racismo, garantindo pena de cadeia
e os crimes não são mais, não prescrevem mais. Então, alguém que lá no passado, um Monteiro Lobato, se fosse vivo, poderia ser processado por homofobia, eventualmente, e comparado com racismo, porque teve um monte de perseguição a autores e a falas, e agora a perseguição é a padres, pastores, que leem trechos da Bíblia. Não, porque a Bíblia não está censurada, apesar da Xuxa já ter dito, né, que está na hora de reescrever a Bíblia. Mas a Bíblia não está censurada, mas algumas falas bíblicas podem ter conotação racista, conforme a legislação estabelecida no STF. Então, eles já avançaram sobre o Legislativo, já avançaram sobre o Executivo Federal, aos montes, durante o governo Bolsonaro. Agora eles estão avançando sobre os executivos municipais. E vamos só lembrar que o Executivo Federal de Lula também está tentando fazer isso com a reforma tributária. Avançar sobre a arrecadação municipal e a arrecadação dos estados, puxar tudo para o seu próprio cofre, para depois ficar fazendo prefeito e governador e pedir pinico em Brasília e esmolar lá, porque não tá sem orçamento. É isso que esse desgoverno faz, e é isso que esses ministros aí de tribunais superiores estão fazendo, uma aberração. E só para encerrar, eu não queria deixar de comentar a charge do Chimoque sobre a Barbie Esbanja. Eu sei que é a pior delas para comentar, mas vi essa charge e lembrei de um outro episódio. O pessoal que está aplaudindo aí esse filme só porque a Barbie é uma lacradora, que fala palavrão, que, enfim, pelo que eu vi, né? Pelo que eu ouvi falar, porque jamais vou assistir um filme desses. Mas o pessoal passou 4 anos dizendo que menino veste azul e menina veste azul e menino veste rosa. Que lindo, né? Agora as meninas janjas todas de rosa de novo, esqueceram o bordão que era menina veste azul, Janja. Por que você tá de pink? Tá fazendo gracinha para quem? Então eles são muito hipócritas. Essa que é a palavra que melhor define essa gente. Perfeito. E aí, Fabi? Quer dizer então que, bom, eu achava que a Constituição tinha o artigo 2º, né, 3 poderes independentes e harmônicos entre si, que tinha uma praça em Brasília chamada Praça dos Três Poderes, né? Acho que estou enganado. Poder só. Bom, eu queria comentar exatamente sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente tenta não falar dele, mas não tem como. Foi uma ação que o MST entrou junto com o PSOL, se eu não me engano, e esse pedido, ao meu ver, completamente incabido. Se fosse um estado de normalidade, não seria recebido esse pedido, porque não tem como um ministro achar razoável que ele tem legitimidade para propor sindicância em cidade. Né? Como disse o Augusto no Oeste Sem Filtro, bem interessante, que ele, aliás, escreveu um artigo sobre isso, viu, Silvio, na revista, que a gente está mostrando a capa a todo tempo, e ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre que aquelas pessoas que estão com receio de ser detidas por motivos que ninguém sabe, que corram para as praças públicas, porque está sendo protegida. Aí até fiz um adendo, porque eu li lá a decisão do Alexandre de Moraes, inclusive seus bens, e aí brinquei com o Constantino, que perdeu o passaporte. Né? Então, se você estiver no desespero, a gente está brincando, mas é para vocês verem o tamanho do absurdo. Se o ministro do Supremo quer fazer isso com cidades, passando por cima da competência do Executivo, e mesmo que seja o Lula, tá? Ele precisa se candidatar. Não tem esse meio. Então, é óbvio que essa decisão seria, no mínimo, inconstitucional e imoral. Né? Isso dá para dizer. Mas vocês imaginam, os prefeitos das pequenas cidades tendo que fazer um relatório correndinho, porque 120 dias, com os problemas que devem ser geridos, então, pelo Poder Executivo. Fico pensando acho que ninguém consegue fazer algo assim, nem se fosse na rua da sua própria casa. Então, ministro, né, por favor, seja razoável se é que existe aí dentro do teu cérebro, ministro, esse botãozinho de razoabilidade. E aqui eu estou falando com todo amor e carinho, tá bem, ministro?